artigo 39, hoje, a redação dele hoje, você abre a Constituição, está dizendo lá assim: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Essa redação do artigo 39 não é original da Constituição de 88. Ela é dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. Então, essa redação aí, ela é da Emenda Constitucional 19 de 98. Antes disso, a gente vai ver qual era a redação dela. Então, desde 98, que isso aí está escrito na Constituição. Acontece que as questões de prova relativamente ao caput do artigo 39 são referentes ao que estava escrito antes. E pergunta assim, isso ainda existe? Você vai ter que dizer, não, mas o que se eu não li? Então, vamos ler. Antes disso estar escrito na Constituição, vinha dizendo assim: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tudo igual, instituirão, tudo igual, no âmbito de sua competência, para cada um, então, um regime jurídico único e também planos de carreiras para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Então, a gente tem uma redação da Constituição de 88, que mandava que a União, Estados, Distrito Federal e municípios instituíssem um único regime de direitos e deveres para os seus servidores da administração direta, autárquica e fundacional. E com a Emenda Constitucional 19, isso deixou de estar escrito na Constituição. Olha o que vai acontecer. Vamos fazer uma linha do tempo para entender o que acontece em relação a esses dois dispositivos, o antes e o depois. Quem está copiando pode copiar aí mais um pedacinho. Daqui a pouco a gente vai fazer aqui um esquema. Vamos lá? O Sati me acompanha aqui para um desenho, uma linha do tempo, relativamente a essas informações aí. Olha, a Constituição de 88, que é aquela redação anterior, estabeleceu que deveria se estabelecer é ótimo, um mesmo regime para a União, as suas autarquias e as suas fundações públicas. O Estado, também, no seu caso, o município seu. Mas como a gente está para a prova federal, a União, suas autarquias e fundações deveriam ter o mesmo regime de direitos e deveres para os servidores públicos. Então, de 88 até a Emenda Constitucional 19 de 98, Emenda Constitucional 19 de 98, nós vamos ter uma situação. Qual situação é essa? A Lei 8.112/90, ela é um pouquinho depois da Constituição, mas ela é considerada como Estatuto dos Servidores Públicos, dos servidores. Era o único regime adotado para a administração direta, autárquica e fundacional. Então, todos os servidores da administração direta, mas todos das autarquias e todos das fundações, obrigatoriamente estariam vinculados ao regime de Estatuto dos Servidores Públicos. Nenhum podia ser seletista. Isso, gente, na esfera federal. Porque quando diz na Constituição Federal que tem que existir nesse período regime jurídico único, quer dizer que tem que ser um regime só para administração direta, autárquica e fundacional. Mas vários municípios preferiram a CLT. Então, vocês chegavam para mim, Itabira, todos os servidores, sejam da própria prefeitura ou autarquias municipais, eram seletistas. Atendia ao dispositivo constitucional? Sim.
todos tinham um único regime, porque lá não dizia que o regime tinha que ser o estatutário, tá? Mas como a nossa prova é federal, na esfera federal, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, se aplicava para a administração direta, autárquica e fundacional. Aí, com a vinda da Emenda Constitucional 19, a Constituição não mencionou mais no caput do 39 nada sobre regime jurídico único. Então, a interpretação que a gente vai ter da Emenda Constitucional 19 de 98 até, coloquem para mim aí, agosto de 2007, é de que não é mais obrigatório o regime jurídico único. Então, a gente vai escrever aqui, fim da obrigatoriedade de um único regime para a administração direta, autárquica e fundacional. A gente vai ver o que é essa data de agosto de 2007, mas ficou assim, ó. De 98 até agosto de 2007, já que o texto constitucional foi suprimido, não havia mais obrigatoriedade de regime jurídico único para todos os entes, permitindo, então, que existisse na esfera federal tanto o regime estatutário, quanto poderia ter também servidores vinculados ao regime seletista. Então, podia ter estatutários e seletistas a partir de 98, convivendo na mesma administração. Aí, em agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal, nosso órgão guardador aí da Constituição, agosto de 2007, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade contra a alteração da Lei 8.112, determinou que essa mudança foi inconstitucional. Aí, nós temos de agora em diante, desde agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da mudança, da alteração, vamos pôr assim, da alteração do artigo 39, caput, da Constituição Federal. Então, desde agosto de 2007, o Supremo declarou que não podia ter ocorrido o fim da obrigatoriedade, não podia ter acontecido essa mudança aqui, ó. Essa mudança aqui da Emenda Constitucional 19 é que foi questionada aqui, ó. Aquela alteração ali foi questionada. Não podia ter mudado isso, não. E aí declara a inconstitucionalidade a partir dessa data. Acontece que esta alteração ainda está, essa decisão do Supremo, em efeito liminar. Não foi decidida de forma terminativa. Você não tem ainda a decisão final do Supremo. Por isto aqui ainda não está caindo nas provas de concurso. Para as provas de concurso, a gente ainda tem muitas questões que trabalham como se esta coisa aqui estivesse vigente. Essa decisão aqui, de agosto de 2007, como ainda está em caráter liminar no Supremo, ou seja, o Supremo já decidiu, olha, é mesmo, mas espera aí que a gente ainda vai dar a nossa palavra final, até a palavra final do Supremo. Nas provas, isso pode continuar acontecendo, mas na prática, a decisão do Supremo é de cumprimento obrigatório. Nenhuma autarquia federal, nem administração direta, nem fundações podem contratar pessoas no regime seletista mais, tá? Então, era obrigatório o regime jurídico único. Com a Emenda Constitucional 19, permitiu-se contratar pessoas no regime seletista na esfera federal para administração direta, autárquica e fundacional.
A decisão do Supremo é de que a partir dessa data que não pode mais acontecer isto, e ela vai restabelecer a obrigatoriedade de regime jurídico único. Como o regime jurídico único era a Lei 8.112, só ela pode ser considerada como norma para reger direitos e deveres dos servidores federais desde agosto de 2007, de novo. Um ponto importante é que toda decisão do Supremo tem, por natureza, um efeito ex tunc retroativo e deveria desfazer tudo o que aconteceu nesse período. Acontece que todas as agências reguladoras que foram criadas nesse período aqui, a Anatel, a ANEEL, a Anvisa, têm seus funcionários no regime seletista. Já pensou se o Supremo decide realmente, né, da decisão de mérito aqui pela inconstitucionalidade e manda desmantelar todas as agências reguladoras? Vai dar um caos. Então, essa decisão do Supremo teve efeito ex nunc. Daqui para frente, tem que corrigir o que foi feito. Mas não precisa tirar o pessoal que já está lá, tá? Então, já guardem que desde agosto de 2007, numa decisão ex nunc, ou seja, não retroativa, daquela data para frente, o Supremo proíbe a contratação de agentes no regime seletista para administração direta, autárquica e fundacional. Contudo, nas provas de concurso, a gente ainda está encontrando questões de prova com a redação aí da Emenda Constitucional 19. Vou beber uma água enquanto vocês acabam de anotar. Se na prova, a pergunta é se na prova pode acontecer de... Como isso poderia acontecer? Você faz para responder uma questão de prova, né? Vem lá, é verdadeiro ou falso e você não saber como responder. Vocês vão ter que fazer sempre nas questões de prova esse levantamento de cada afirmativa, qual que é verdadeira e qual que é falsa. O que tem acontecido é o enunciado trazer assim. A Emenda Constitucional 19 de 98... Vem aqui com o meu esquema. A Emenda Constitucional 19 de 98 extinguiu o regime jurídico único. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Para uma questão hoje. Para começar, se disser que a Emenda Constitucional 19 extinguiu o regime jurídico único, está dizendo que não existe mais a Lei 8.112, que não existe regime estatutário. E, na verdade, não foi isso que ela fez. Ela disse, olha, quem quiser continuar só com o estatutário, pode. Quem quiser ficar só com o seletista, pode. Mas quem quiser ficar com os dois, também pode. Então, ela não proíbe o regime jurídico único. Ela só diz que ele não é obrigatório. Essa é uma questão de prova que podia cair hoje. Ela traz um conhecimento histórico, né? Ela vai falar do passado. Então, o que tem acontecido são enunciados que ainda trazem a Emenda Constitucional 19 como se fosse ela a vigente hoje. Aí você responde sem considerar a liminar do Supremo. Tá bem? Agora, supondo que já comece a cair nos próximos concursos essa matéria, pode vir no enunciado. O Supremo Tribunal Federal declarou em liminar a inconstitucionalidade da alteração do artigo 39. No que isso implica? Implica a volta do regime jurídico único, a proibição de contratação seletista na esfera federal, tá? Então, é possível que comece a aparecer, mas não nas provas do nível médio, porque dificilmente a gente vai encontrar decisão jurisprudencial ou outra coisa dessa natureza nas provas do nível médio, tá? Fácil demais?